Olá, este vídeo refere-se à gravação da primeira parte do capítulo 8 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Este capítulo se denomina No Santuário da Alma, onde André, aqui junto de Calderaro, vão ter esclarecimentos com referência aos desequilíbrios da alma. No caso em questão, tá? É um desequilíbrio de provas de resgate praticamente vencida, né? Então, nós veremos algumas conceituações básicas a respeito do nosso trilhar na evolução espiritual, entre as nossas imperfeições, erros, mas também acertos e virtudes, ok? No Santuário da Alma. Noite fechada. Calderaro e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é um caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, que é referência ao episódio anterior, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão praticamente vencida. Há muito tempo eu assisto Marcelo com fluidos reconfortantes e a sua situação é de triunfo integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Muitas vezes nós nos desequilibramos mental, emocional e espiritualmente, esquecendo-nos de que o refúgio nosso dentro das preces, dentro da oração, é sublime recurso de que dispomos para obtermos auxílio do plano espiritual. Vimos ontem um caso de destrambelhamento total de elementos perispíriticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Essa é a referência ao episódio anterior daquele espírito reencarnado tetraplégico. Aqui, entretanto, André, a paisagem é totalmente diferente. O problema de perturbação sexual já está quase resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico de Marcelo. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides. Essa palavra significa tendência à epilepsia, ok? As ações reflexas da alma que emergem do vasto e intrincado túnel das sombras e que tomam, em definitivo, o império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Nada na natureza dá salto, tudo se encaminha para que haja a perseverança na prática do bem e do amor. Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde, agradavelmente, me surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Um cavaleiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. Fomos recebidos amorosamente. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam a irmãos recém-libertos da costas reais auxílios de modalidades várias. Vemos aqui que quando a gente se dedica regularmente à oração, atraímos sempre bons espíritos e também espíritos necessitados de luz, espíritos necessitados de amparo da espiritualidade superior. A prática do Evangelho no lar, apregoada pela doutrina espírita, é recurso, vamos dizer assim, é recurso maravilhoso, tanto para quem faz o Evangelho em termos de proteção do próprio lar,
como também de auxílio a irmãos nossos desencarnados ou recém-desencarnados, que ainda em desequilíbrios ou em fase de perturbação necessitam do socorro espiritual. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia consagrada ao bem e a iluminação do espírito admirando a harmonia daqueles três corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos e que miríficos fios de luz entrelaçavam. O assistente amigo comentou com oportunidade. A família, André, é uma reunião espiritual no tempo e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, normalmente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando dois ou três dos seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para a realização do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. O cavaleiro, com o sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever, dirigiu-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou. E você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida, respondeu o interpelado alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Tem voltado os ataques noturnos? Não. A proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído das minhas necessidades de elevação, volto às perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes da mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em bem-estar. Essa referência que ele faz aqui aos passes da mamãe lá no lar, nós, trabalhadores de casas espíritas, nós normalmente orientamos, principalmente quando fazemos os cursos de passes a novos trabalhadores, né? Se deve evitar a prática do passe, vamos dizer assim, de uma forma geral, dentro dos lares. Tem, às vezes, pessoas, vizinhos ou amigos que sabem que damos passes, vêm à nossa casa para receber um passe, né? A gente deve evitar e até orientá-los para que procurem uma casa espírita para que possam fazer os seus tratamentos espirituais, que é o local mais adequado. Assim como tratamentos médicos são mais eficientes nos próprios hospitais. Contudo, a referência que ele faz aqui aos passes da mamãe, não nos esqueçamos de que todos nós, espíritos dotados da mediunidade, quando encarnados, nós, dentro do nosso lar, somos, vamos dizer assim, médicos de nós mesmos, né? A própria mamãe, quando o filhinho se machuca, dá o beijinho no dodói, né? Assopra, ela dá de uma forma ou de outra, mesmo não conhecendo os processos
do processo do passe magnetizador, né, está dando um passe ali, aliviando a dor, tanto emocional quanto física do filhinho, né? Então, neste caso, quando nós falamos de passes na nossa casa, entre os habitantes normais, né, sem que haja uma, vamos dizer, uma condescendência geral a todas e qualquer pessoas que nos procuram, dentro de casa, sim, entre nós familiares, estamos ali fazendo doações de amor na família consanguínea, ok? Ou que não a seja, mas dentre os habitantes da própria família. Esclarecido isso, os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou eficante, repleto de belas sugestões. O assistente, preparando meu raciocínio, informou. Certo, André, agora eu não preciso te esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui ele outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Bem, tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar no sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e identificou a lavra de espinhos que o deliciariam mais tarde. Chegada a colheita da nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se ele errou clamorosamente, Marcelo em muitas ocasiões desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno do seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar a oportunidade por auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-lhe longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, serviciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse, por muito que insistisse, os elementos intercessórios, a ansiada libertação, demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor, e o nosso amigo trazia a consciência fustigada por remorsos cruéis. Aqui cabe uma explicação à parte sobre o remorso e sobre o que é o arrependimento também. Veja que quando aqui Calderaro fala que ele entrou num processo de remorso, né, e que demorou-se os processos intercessórios para beneficiá-lo junto àqueles espíritos vingativos das atitudes anteriores dele, nós temos que o remorso, ele significa a emoção primária de culpa, angústia ou pesar por ter cometido um erro ou causado dano a alguém. O foco do remorso está centrado no sentido de quem errou, é autocentrado nele. A ação pode não levar a uma mudança de comportamento. Às vezes fica só no nível do sofrimento emocional. É aquele sentimento de culpa. E sentimento de culpa nós sabemos que não servem para nada, né? Então, por exemplo, sinto um remorso por ter magoado um amigo, mas não sei como consertar essa situação, ok? Agora, o arrependimento, que é a fase seguinte ao remorso, quando se dá o passo nessa direção, vai além da emoção negativa, inclui reconhecimento do erro e desejo de reparação e mudança concreta. O foco aqui não é autocentrado, é orientado para o outro, é para a transformação. Preocupa-se com a consequência do ato.
envolve responsabilidade, reparação e o compromisso de não repetir o erro. Exemplo: arrependo-me de ter mentido, então vou me desculpar sinceramente e mudar minha atitude daqui para frente. Então, o remorso é sentir-se mal pelo que você fez. Já o arrependimento é agir para corrigir e transformar a partir do erro, ok? Então, esse é o esclarecimento. Ou seja, no relato aqui de André Luiz sobre o que falava Calderaro, o Marcelo se encontrava na fase ainda só do remorso, ou sentimentos de culpa, mas sem avançar no processo de poder corrigir, de poder se modificar sinceramente. Enquanto só no remorso, os amigos espirituais não conseguiam chegar a ele para modificar-lhe a situação. Continuando, os desequilíbrios perispíriticos flagelaram-lhe assim logo que atravessou o pórtico do mundo, obstinando-se anos a fim. Feito breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer dizer que o fenômeno epileptoide, ou seja, a epilepsia que atacava o Marcelo, muito raramente, diz Calderaro, ocorre por meras alterações do encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça, elucidou-me. Cortando minha observação reticiosa, geralmente é enfermidade da alma a epilepsia, independentemente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, André, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, fomos compelidos a concluir que se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice das provas. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis, clarear-nos os horizontes internos. Tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com o prestimoso e sábio orientador espiritual a quem se liga desde remoto passado, foi socorrido e amparado, ou seja, do remorso passou ao arrependimento, desejando reparar o erro que tinha cometido. Recebeu aí a ajuda intercessória de um espírito orientador antigo, que é das relações de Marcelo. Indagou ansioso ele por almas que lhes eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne em testemunho e labores dignificantes. Suplicou então a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual aqui na Terra, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiando por abnegado mentor que o estima por muitos séculos. Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente renasceu estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente, aproveitando a bênção recebida, desde os mais tenros anos, preocupou-se em reajustar as preciosas qualidades morais e caracterizava-se desde menino pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais. Passou a infância tranquila, embora continuamente espreitado por amigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submetera. Mas, ao topar com algum dos adversários nos minutos de parcial despreendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente
com as recordações. Tudo prosseguia sem novidade dignas de dimensão. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epilépticas com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na parte mais alta da casa mental, na região do sótão da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou destarte a desarmonia neuropsíquica a reduzir a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se faz extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando por isso mesmo a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispíritico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males, mas sem combater o mal na origem. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vencendo o médico de si mesmo, única forma em que o enfermo encontrará a própria cura. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o seu quarto, onde se recolheu ao leito após abluir mentalmente os pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. E aqui nós vamos para esta gravação, dando continuidade brevemente na segunda parte e última do capítulo 8º. Ok? Agradeço a todos que acompanham esses nossos estudos da obra de André Luiz e fiquem com Deus. Um beijo a todos.